Então vamos começar, 20 horas já. Vou ler aqui o item do nosso, item 72, contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 38. Para o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano inferior. Segundo o material de reflexão que colhes na consciência. Então, vamos agora agradecer a Deus, fazendo a prece da reunião. Agradecer ao Mestre Jesus, aos Espíritos benfazejos, irmãos celestiais que estão sempre nos auxiliando nessa caminhada. E assim, Mestre amado, só temos a te agradecer e também te pedir pelos nossos irmãos necessitados da tua luz. E assim que a tua bênção ilumine a nossa irmã na mensagem da noite e que assim possamos vivenciar o Evangelho com mais amor e dedicação. Que a paz seja sempre constante na caminhada de todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Então, neste momento, passo a palavra para a Márcia. Muita paz, Deus abençoe. Que assim seja, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente possa ter aí uma noite de bastante reflexão. Meu nome é Márcia Alencar, eu sou trabalhadora do Instituto Espírita Chico Xavier, aqui na cidade de Recife, e também sou trabalhadora voluntária do Departamento Social da Comissão Estadual de Espiritismo. Aqui no estado de Pernambuco, nós temos duas federativas, a Federação Espírita Pernambucana e a Comissão Estadual de Espiritismo. Né? Qual é a nossa função? Qual é o objetivo dos nossos mentores? Unificação do movimento espírita no estado de Pernambuco. Unificação não no sentido de uniformização, mas sim de união, né? Para que nós possamos fortalecer nosso querido movimento espírita no nosso estado. E é com grande prazer que a gente está aqui hoje, conversando, aprendendo, né? Não sei se vai ter interação ou não, mas nós vamos, né? Conversando e deixando a palavra bem franqueada, porque na doutrina, um dos seus pilares, o que me prende à doutrina, né, é isso, não temos professores, temos alunos em evolução, isso é maravilhoso. Né? Vivemos aí uma academia. Bem, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala sobre o sofrimento humano. Né? Sempre quando eu tenho a oportunidade bendita de ir nas instituições e falar sobre esse capítulo, há uma pergunta que nos rodeia. Né? Quem de nós quer sofrer? Quem de nós aceita o sofrimento com tanta calma, com tanta resignação? Né? Nenhum de nós aceita, pela nossa condição evolutiva mesmo. Né? Então, a doutrina dos Espíritos nos traz o capítulo 5 como o maior capítulo do Evangelho.
E aí nós já também pensamos no nosso mestre, guia e modelo Jesus. Quando ele nos diz assim, na vida tereis aflição, tende bom ânimo. Essa frase é maravilhosa, ela nos ajuda, nos impulsiona, né? Porque a gente pensa, ele já sabia que a nossa caminhada não iria ser fácil. De fato não é, né? Nos dias de hoje, nós verificamos, infelizmente, né, no nosso planeta, ainda guerra, violências de toda ordem, né? Violência contra a mulher, contra o idoso, enfim, tudo isso que nós estamos vivenciando. Isso é fácil? Não. Isso nos causa sofrimento? Absolutamente. Eu falava com meu marido hoje, nós vínhamos da cidade onde nós moramos para Recife. E aí nós paramos num posto de gasolina, e a gasolina lá em cima. Né? E aí meu marido disse, olha aí, o resultado. Eu disse, mas não é só esse não. A violência, ela faz parte também dessa atmosfera, dessa psicosfera que a guerra e a má compreensão ainda sobre os ensinamentos do mestre nos traz. E não é porque estamos aqui, nessa doutrina libertadora, boa noite disso, não é porque estamos aqui nessa doutrina libertadora que estamos livres de não nos acharmos merecedores do sofrimento. Né? Nós ainda estamos nessa condição. Os desafios da vida são oportunidades benditas. Quando eu ainda professava outra fé, eu perguntava, mas que oportunidade bendita que o sofrimento pode nos trazer? Né? Mas quando nós adquirimos experiências, quando nós adquirimos uma possibilidade, uma amplitude maior sobre a vida, nós percebemos que, olhando para trás, nós crescemos diante do sofrimento. Nós avançamos diante do sofrimento. É bem verdade, né? Que não somos todos. Mas sim, nós que trabalhamos, que nos colocamos à disposição do aprendizado sempre. E nós aprendemos que não há injustiça, porque as leis divinas elas se fazem a todo instante. E aí, lá no item, né, diz assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou então, perda de pessoas amadas em mortes prematuras. A gente pode pensar e a gente pode refletir duas coisas aqui no item 21. Perda de pessoas amadas. A doutrina dos espíritos, ela extingue a morte. Né? Então, nós não perdemos, nós nos afastamos temporariamente dos nossos entes queridos. Sem dor? Não. Com dor, porque ainda estamos apegados à carne. Né? E aí ele também fala sobre mortes prematuras. Ora, se a morte não existe e as leis divinas se fazem diante da sua bondade, do seu amor, da sua justiça, então não há prematuridade. Tudo é no tempo certo, mas o tempo não é o que nós estipulamos, é o tempo que aquele ser querido precisa, né, para estar entre nós, para cumprir a sua missão aqui na Terra e, após isso, voltar à casa do Pai, para assim dar seguimento, né, ao seu processo evolutivo. Pergunta do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? Por que nós viemos para um planeta, sofremos, na verdade? Deus quer que nós soframos? Ou somos nós que precisamos ainda desse remédio amargo, que é o sofrimento das mais diversas nuances?
seja por uma doença física, seja por uma incompatibilidade familiar, seja por uma situação social mais complexa, a pobreza ou a riqueza, provas que nós precisamos pela nossa condição. Né? Mas Deus não castiga. Mas nós aprendemos durante muitos séculos que Deus castigava. Né? Que Deus era aquele ser que estava lá para nos punir. E aí a espiritualidade vem e diz, não há punição. Deus nos dá como forma de amor o tempo, a reencarnação ou as reencarnações para que nós possamos avançar sempre nesse contexto do qual nós mesmos participamos e somos responsáveis. Então, mesmo aquele ser em idade, ainda na infância, ainda na adolescência, ainda numa idade jovem, adulto, cumpriu a sua missão. Ele esteve entre nós, ela esteve entre nós, e assim as leis se fizeram. Porque não é Deus lá 24 horas a nos acompanhar. E muitas vezes pensamos até, né, a nos servir. Deus nos preparou um planeta para que nós pudéssemos reencarnar nele e a partir daí crescer. Crescer, evoluir com tudo que é inerente a esse planeta. Ou seja, a condição moral que nós mesmos buscamos através das nossas ações, das nossas intenções e, por que não dizer, da falta delas também. As leis divinas são perfeitas. E nós, espíritas, sempre somos questionados. Houve uma perda durante a pandemia na minha família, e na minha família nós somos 3 pessoas espíritas. E aí nós fomos muito questionados. Aonde está Deus? Aonde está Deus? E aí nós tivemos uma oportunidade bendita de trazer com clareza, com racionalidade, aonde está Deus diante das tragédias, diante do sofrimento, diante de mortes prematuras, né? Por que não dizer? Porque somos assim questionados, né? Mas aí Jesus nos deixa como a terceira revelação essa magnitude do Evangelho, que nos alenta, que nos acolhe, que enxuga as nossas lágrimas diante das intempéries da vida. Durante muito tempo, nós estivemos, a humanidade esteve, né, sem esse farol a nos iluminar. Mas ele nunca deixou de estar lá. Jesus nunca deixou de estar lá. Porque antes mesmo de nós sermos quem somos, ou quem ainda haveremos de ser, ele está a nos governar. É por isso que ele não volta. Ele nunca foi, ele nunca deixou de estar entre nós. Então ele é essa presença viva através dos seus ensinamentos. Quando ele diz que o homem tem que morrer para nascer de novo. Então, o que ele diz? Eu preciso me redimir das minhas faltas, eu preciso aprender, eu preciso entrar em contato com a minha essência que é divina para ver aonde que eu falhei. Porque no desencarne, nós temos aí uma amplitude das nossas consciências.
E a gente consegue fazer, se fazer ver o que nós precisamos ainda corrigir em nós. E são muitas as questões, né? São muitas as habilidades morais que nós ainda precisamos. Lá no livro dos Espíritos, terceiro capítulo, nós temos as leis morais. Lei de trabalho, né? Lei de trabalho. Quantas vezes nós dizemos assim, eu não vou fazer isso tudo hoje porque eu estou cansado, porque eu trabalhei, porque, enfim, não vou para o centro espírita também, porque tem sol, tem chuva, né? Mas as leis nos asseguram, os espíritos nos asseguram que através do trabalho que nós vamos evoluir. E nesse trabalho, sim, há sofrimento. Nós reencontramos as nossas sombras, todos temos. Nós temos dificuldade de enxergar a nossa luz. Por quê? Porque nós estamos num planeta complexo, como se falou aqui lá no início. Mas a oportunidade bendita vem e ele diz, na vida tereis aflições, tende alegria por poder trabalhar, por poder aprender, por ser um espírito, a causa primária de todas as coisas, a inteligência divina habita em você. Estuda, te prepara, te moraliza, porque felicidade plena virá. A felicidade que nós temos aqui é relativa à nossa condição moral, ao que nós entendemos por felicidade. Né? Nós entendemos por felicidade, às vezes, um bem material. Está errado, né? Mas tem coisa melhor nos esperando. Por isso precisamos do trabalho, da lei do trabalho, da lei da destruição, que Joana de Ângeles tanto nos assegura. Né? A lei de destruição, será que Deus planejou que existisse uma destruição? Não, a lei de destruição, me parece, significa a destruição do mal que há em mim, para que eu floresça em outros campos, para que eu possa, de fato, como nos assegura Santo Agostinho, ao deitar no travesseiro, fazer um balanço. Qual foi meu dia? O que eu fiz hoje? Será que eu tratei aquela pessoa bem? Será que eu recolhi meu lixo e coloquei no lugar correto? Será que eu conversei com aquela pessoa que me pediu uma prata para almoçar? Será que eu recolhi meu prato da mesa onde eu almocei, seja em casa, no restaurante? Ou eu deleguei tudo aquilo para o outro? Porque entre nós, ele nos explicou o caminho da moralidade. Mas nós ainda teimamos em não segui-lo. Né? Teimamos ainda de forma, às vezes, até incisiva. Hoje eu falei do restaurante, porque hoje eu estava no restaurante almoçando, aí chegou uma família, almoçou, nossa, ficou lá uma pilha de lixo. Garrafa PET, o almoço, o prato, talheres, todos esparramados. Né? E eu olhei assim, eu disse, alguém vai ter que juntar. Né? O que é que nos custa juntar, organizar, entregar para a pessoa que está ali recolhendo? Aquela pessoa está desde cedo ali, para nos trazer o almoço, para que nós possamos almoçar num ambiente, numa comida saudável, né? Saborosa. O que é que custa nós tentarmos seguir Jesus? O que é que custa? O trabalho, né? A nossa insistência ainda e a nossa resistência dessas leis. Né? Então, destruir esse homem, essa mulher velha que habita dentro de nós, para que amanhã de manhã nós repense as nossas atitudes. Né?
Então, isso muitas vezes é causa do nosso sofrimento nas vidas futuras, e por que não dizer na atual? Mas nós delegamos tudo ao outro, as leis divinas, a Deus. Deus quis assim. Não, Deus é amor, é perfeição, é justiça e é misericórdia. Deus não inventou a tristeza, a doença. Deus não inventou as mortes prematuras. Nós, pelas nossas ações e pelas nossas invigilâncias, né, ainda temos esse comportamento inadequado. Mas, eu sempre digo, nós precisamos também avaliar o que nós já conquistamos, porque senão a gente fica numa negatividade grande. Então, observar diante daquela sugestão de Santo Agostinho, o que é que eu ainda não fiz? Isso precisa estar na nossa etapa primária. O que eu ainda não consigo, mas eu já conquistei alguma coisa. E eu preciso dessas fontes de positividade para que meu cérebro entenda que eu também posso me conectar com o bem. Porque senão eu penso assim, eu não consegui ontem, também não vou conseguir amanhã, deixo para a próxima encarnação. É algo que a gente ouve muito, né, no meio espírita. Na próxima encarnação eu conquisto essa virtude. Será que nós, na próxima encarnação, viremos para este planeta? Há muitas moradas na casa de meu pai. Será que não é aqui e agora que nós precisamos nos ajustarmos com as leis divinas inerentes a esse planeta? Ou nós vamos perder tempo e depois dizer que o nosso sofrimento é uma injustiça de Deus? Diante da prematuridade, diante de seja lá qual for, né, a, a resistência que nós fizemos. Então, o momento é aqui e é agora. O que é que esse sofrimento me ensina? O que é que a morte dessa jovem me ensina? O que é que a morte dessas mulheres que hoje estão estampadas, sobretudo no nosso país, nos ensina? Que nós, como cristãos e cristãs, segundo o último censo, 2022, nós no Brasil somos 86% da população. Como é que nós estamos formando seres para o mundo? Esse é um questionamento. Espíritas e todas as religiões que formam cristãos. Como é que nós estamos devolvendo esses seres que Deus nos confiou para o mundo, diante da violência? Precisamos refletir, tirar ensinamentos e seguir. Não é pensar só, eu perdi meu ente querido, então a vida acabou. O que é que essa dor me ensina? Porque é a partir dessa reflexão que nós iremos evoluir. A Organização Mundial da Saúde nos assegura que saúde mental não é ausência de doença ou transtorno mental. É a capacidade inerente do ser humano à resiliência. Vejam que maravilha! Que presente nós temos dentro de nós, todos nós. Porque para Deus nós somos todos iguais. Capacidade de resiliência, ou seja, adaptação a situações complexas, difíceis, mas nos tornando seres melhores a partir disso. Ressignificar a dor, ressignificar aquela falta. Que
bom que eu tive nos braços, que eu tive a presença dessa pessoa na minha vida. O que é que ele me ensinou? O que é que ela me ensinou? Quando a morte veio ceifar nossas famílias jovens, ao invés de pessoas maduras, quando nós questionamos isso, nós questionamos as leis divinas, a inteligência primária, causa primeira de todas as coisas. O universo. Como é que o universo tem a coragem de ceifar a vida de um jovem? Alguém numa fase útil da vida. E aí a gente pensa um pouquinho, né? O que é utilidade para mim que estou encarnada? A utilidade significa eu trabalhar muitas horas, eu estudar, eu me melhorar moralmente. Isso é a utilidade que o ser tem. Sobretudo, né, numa sociedade capitalista, nós poderíamos pensar até na utilidade do ser quanto produção, trabalho, lucro. Mas para as leis divinas, a utilidade da vida é outra. É a moralidade, é a busca pela nossa luz interior, para que nós possamos fazer ponte entre a vida nesse plano e nos vários planos da casa de meu Pai. Então sobretudo, isso. Nós entendemos o conceito de utilidade. Ah, mas a criança morreu em idade tenra. Sim, cumpriu o papel. Às vezes, até na própria gestação, né? Nós temos abortos espontâneos. Ali se fez um processo possível, sempre, sempre pautado no amor, na benevolência e no entendimento das leis. Sempre. Mas nós entendemos que essa produtividade, ela faz parte de um apego, muitas vezes, emocional. Meu filho, meu marido, e eu sou mãe, e eu absolutamente amo meu filho, e não me vejo sem ele. Mas preciso trabalhar em mim as múltiplas possibilidades, para que em algum momento da vida, pela ordem natural, vamos dizer assim, né? Ou habitual, eu irei antes exercer, pensar no desapego. Desapego à vida, desapego aos entes queridos, sabendo que a morte não existe. Olha que bálsamo. E que nós, em algum momento, nos encontraremos nesse universo maravilhoso e perfeito. É um bálsamo, não é verdade? É quando nós precisamos parar e pensar que doutrina maravilhosa é essa que nós estudamos e nos dedicamos. Ela nos elucida. E certa vez alguém me dizia assim, mas eu não gosto muito da doutrina espírita porque ela só fala de mortes, vocês só conversam com os mortos. E eu disse, não, não é assim. A doutrina dos Espíritos, através do nosso Evangelho, trazido pelo Jesus, nosso guia e modelo, a personalidade, a alma, o Espírito mais perfeito que já povoou a Terra, ele é um tratado de como viver em paz. Viver na Terra, com paz, com sabedoria, com desapego. Então, nós não falamos só sobre a morte. O que a doutrina espírita nos fala a todo momento nos ensina a uma vida mais rica, mais
produtiva, por que não dizer, espiritualmente falando. Sim, nós temos a comunicação com o mundo espiritual, com as pessoas, com os espíritos desencarnados. Mas é a oportunidade bendita, Deus, na sua infinita bondade, amor e benevolência para com todos nós, Ele nos dá o quê? O contato mediúnico, aonde nós, através dos diálogos com os nossos irmãos e irmãs desencarnadas, possamos errar menos. Veja que maravilha. Veja que doutrina científica, porque nós temos a comprovação ali, através de médiuns sérios, conectados com o universo, com o estudo, com Jesus e com os bons espíritos, e aí nós vamos nesse intercâmbio. E aí, todos nós aqui, acredito que já tiveram contato com a mesa mediúnica, com a sala mediúnica, tem uma história para contar. E nessa história há aprendizado. E nós podemos até cair no mesmo erro que aquele irmão e aquela irmã caíram, mas já de forma consciente. Já com a perspectiva de errar menos, de assim que tiver no erro, perceber, elevar o pensamento ao alto e poder pedir ajuda aos bons espíritos. Então, por isso que nós não falamos só de morte, nós falamos de vida o tempo todo. Respeitar nossa casa mata, nosso planeta, respeitar o outro, né? Buscar as minorias, questionar, né? Questionar o outro, trazer de alguma forma a nossa contribuição para este planeta, né? Que não chegou do nada. Nós somos partícipes da inteligência suprema. Nós já existíamos aí no universo, em algum lugar. E aí nós chegamos aonde estamos com todas as intempéries da vida, né? E aí, eu lembro, quando eu não era espírita ainda, nós tivemos um vizinho, muito jovem, adolescente, pré-adolescente, talvez uns 11 anos, ele desencarnou numa situação muito violenta, né? E a família era espírita, a família sofreu muito, nossa, foi muito sofrimento, todos nós, era um vizinho muito próximo. Mas o que nos chamou a atenção foi que o sofrimento foi grande, mas aquela própria família nos consolava e nós questionávamos como é que diante de tanta dor, mas aí hoje nós compreendemos. Nada é por acaso, nenhuma folha cai da árvore sem que esteja de acordo com as leis divinas. Né? E qual o objetivo da nossa encarnação, como já se falou aqui? A nossa melhora. A nossa melhora. As leis divinas, elas seguem um fluxo natural. Todos nós temos oportunidade de trabalho. Hoje nós estamos aqui numa quinta-feira, né, à noite. Alguns de nós já teve um expediente bem pesado, trabalho, desafios, enfim, todos nós, né? Calor, a nossa terra é muito quente, né? Então a gente passa um dia quente, às vezes a gente pensa, nossa, isso ajuda a cansar mais. Mas nós já entendemos o caminho. Nós já entendemos que ele, os ensinamentos e seu evangelho são o caminho, a verdade e a vida.
mas não a vida como nós interpretamos. Quando ele nos diz, eu vim para que tenham a vida, mas a vida em abundância. E aí, quando nós vamos para a nossa materialidade, né, o momento em que nós nos encontramos, o que é a vida em abundância? A longevidade, a conta do banco, a casa boa, né, o alimento bom na mesa. Tudo isso é vida e é vida em abundância. Mas quando ele nos fala que ele veio nos trazer a vida em abundância, possivelmente era esse mote, esse farol do Evangelho, que é como devemos viver para morrer, para desencarnar de uma forma mais feliz, eu diria. Eu diria que leve, né? Porque nós sabemos, a vida ela é uma consequência. Nascemos, vivemos e desencarnaremos, todos nós. E como é que nós vamos nos encontrar diante da perda da vida física? Apegados ainda? As leis seguem esse fluxo. Esse fluxo ele é inteligente e ele é atemporal. Então, o fluxo fala de leis. As nossas leis aqui são falhas. Seguida a gente encontra, né? Na brecha da lei tal, a pessoa se beneficiou com uma atitude até questionável, muitas vezes, né? Um equívoco sério, mas as leis divinas não. Elas não se equivocam nunca, elas são inteligência. E aí, aonde buscar alento, né? Diante dessas dores do Evangelho, na prece, no trabalho, na lei de destruição, através do estudo. Quem já compreendeu a vida espiritual como aquela família vizinha, ela não deixou de sofrer. Nós não deixamos de sofrer pelos nossos entes. E nem, obviamente, de lamentar a ida deles. Mas nós compreendemos e ficamos com o coração aquecido, porque sabemos que algo melhor nos espera. Nós temos a certeza. Aquela fé, né? Aquela fé inabalável que todos nós aqui estamos buscando de alguma forma. Como eu diria, né? Como eu disse, é melhor. Numa noite de quarta-feira, estamos aqui tentando nos melhorar, buscando conhecimento, buscando a reflexão, buscando a união, para que a gente possa se fortalecer, porque é só assim, lei de sociedade. Nenhum de nós vai evoluir sozinho. Se nós nos fecharmos dentro do centro espírita, passarmos lá um tempo sozinhos, orando, né? Nós não vamos evoluir o tanto que poderíamos evoluir se em sociedade estivéssemos. Diante dos confrontos, diante do aprendizado, diante de tudo aquilo que é a nossa necessidade. E por que não dizer as mortes prematuras e todo tipo de luto que se tem nessa vida, nessa terra, nesse planeta. Né? Porque os lutos, as perdas são muitas. A psicologia moderna nos diz que luto é toda perda. Se eu perco um emprego, eu tenho um luto sobre aquilo. Se eu perco um ente querido, eu tenho um luto. Obviamente que cada um dentro, né, da sua importância moral, enfim. Mas há perdas. Então, na vida tereis aflições. Né? Mas aí nós questionamos também por que aquela pessoa que tem um comportamento equivocado continua viva?
E aquela criança, aquele jovem, sem idade, ou aquele adolescente, morre. E aí tudo isso que nós falamos. As leis divinas encontram o seu lugar para que a evolução se faça e a felicidade, que não é desse mundo, se aproxime de nós. Porque aquela criatura que tem idade desencarna, ela já cumpriu o papel dela. Em sendo uma morte natural, ela já cumpriu o papel dela. Caso não sendo, existe um outro projeto da misericórdia divina, de acolhimento, de percepção, de aprendizado, né? E que ninguém fica desamparado, diferentemente do que nós aprendemos. Né? Muitas vezes a gente aprende, olha, quem fez mau uso da vida vai ter o castigo. Não há castigo, há aprendizado. O banco de Deus é o tempo. O nosso banco aqui, né, é dinheiro, é Pix hoje, né? É Pix, é valores. Os valores de Deus são tempo. O tempo que nós teremos aqui ou em outras moradas para que a gente possa evoluir. Então, aquele homem, aquela mulher que ainda pratica coisas erradas, equivocadas, maldosas, vai ter o tempo que precisar para rever as suas ações. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que não há, de forma nenhuma, equívoco. É mais ou menos assim, né? Eita, Deus se passou, morreu um jovem e ficou alguém aqui que não é produtivo, que daqui um pouco vai morrer. A nossa concepção de vida é outra. A nossa concepção de mundos é outra. A nossa concepção de vida em abundância é outra. O nosso projeto é amplo, é puro e é digno dos filhos de Deus. Mas nós ainda insistimos na materialidade, na superioridade, né? De querermos adentrar, né, a terra do outro, tirar os bens inerentes àquele ambiente. O nosso projeto, a nossa perspectiva de vida em abundância ainda é o poder que eu exerço sobre o outro que é inferior a mim. Veja, que infantilidade a mim. Veja o quanto a nossa moralidade precisa avançar diante de tantas reflexões. E, de alguma forma, todos nós, numa perspectiva um pouco menor, agimos dessa forma, querendo o que é do outro, invejando o que é do outro, falando mal do outro, difamando o outro, em detrimento às nossas questões morais. Então é por isso que nós precisamos fazer essa avaliação o tempo todo, não do outro, de nós. O que eu vou levar para a minha sociedade? O que eu vou deixar para a minha sociedade? Eu estou economizando água, porque se eu voltar para esse planeta, os meus entes queridos que ficarão aqui, eles vão ter água potável? Então eu preciso economizar, eu preciso cuidar do meu planeta, eu preciso cuidar do meu irmão, da minha irmã, eu preciso colaborar com a sociedade de alguma forma para que a minha vida seja abundante, para que a oportunidade bendita da reencarnação
seja aproveitada. Eu não posso pensar só em mim, na minha família, nos meus amigos, nas pessoas que eu amo. Eu preciso ampliar essa visão. Eu preciso enxergar o outro. Eu preciso me dedicar ao outro. Na questão 23, ele diz assim: o homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe sobre a terra. Nós, sobretudo nesse momento tecnológico que nós vivemos, né? A gente está muito aí em busca dessa felicidade. Todo mundo nas redes sociais é feliz, está viajando, está bem, né? Será? Será que todos nós estamos de fato conforme nos mostramos nas redes sociais? E aí nós passamos do limite. Nós estamos expondo nossas vidas nas redes sociais, a intimidade dos nossos lares. Nós estamos perdendo a oportunidade bendita da vida em abundância, da felicidade que não se vive nas redes sociais. E aí ele nos diz que a felicidade não é desse mundo. Isso não significa que nós espíritos não sejamos felizes, gratos, resignados, que a gente trabalhe para adquirir habilidade. Mas a felicidade, aquela plena, a luz onde nós compreenderemos que, de fato, só passamos por todas as etapas, por todas as encarnações, para podermos aprender a amar. Só. O único objetivo é esse. Mas ainda nós entendemos o amor como o filme romântico, né? Nós ainda damos aquela floreada no amor. O amor romântico é importante, nosso companheiro, nossa companheira. É importante, faz parte do nosso processo de evolução. Mas Jesus veio nos trazer reflexões para além disso. Amar a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Difícil, né? Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo ainda? Na minha plenitude, com os meus defeitos, com a minha luz, com a minha sombra, não me perdoo, estou muito envolvido ainda sobre toda essa questão tecnológica, às vezes invejando alguém que está de férias, que adquiriu um bem novo. Como é que nós queremos que essa felicidade seja daqui? Né? Então é sobre isso. Precisamos trabalhar sim para sermos felizes aqui. Mas essa felicidade ela é relativa. Por isso que nós precisamos estar atentos aos nossos pensamentos, às nossas ações e, sobretudo, às nossas intenções. Qual é a minha intenção? A minha intenção, ela de fato está em consonância com o farol do Evangelho? Ou eu ainda, aqui eu preciso fazer agir? Nada errado com isso. Nada errado. Porque nós não chegamos no planeta perfeito e não sairemos dele perfeito ou perfeito. Sairemos com as nossas dificuldades. Sairemos com os nossos aprendizados. Se tivermos olhos de ver e ouvidos para ouvir, precisamos ter coragem. Coragem para entender
amar e nos perdoarmos a nós mesmos. E assim, consequentemente, amar e perdoar. Lembrando que perdoar não significa, muitas vezes, conviver, que é um outro conceito que nós precisamos reavaliar. Né? O perdão, às vezes, significa você orar, como diz Kardec, orar na revista espírita, orar, vibrar e querer o bem. Isso é amor. Apesar da falha do outro para comigo. Porque é a nossa condição. Vai chegar o dia que alguém vai fazer alguma coisa e a gente não vai perceber. Porque a nossa condição moral vai estar tão evoluída que a gente vai, poxa, é assim, né? Tudo bem, ok. Mas nós precisamos nos trabalhar. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico. De quantas mortes prematuras nós vamos precisar para os tormentos? Evitar e tratar, repensar, refazer os nossos tormentos morais. Quantas vezes nós vamos olhar para a evolução do outro, seja ela da ordem financeira, seja ela da ordem espiritual, e dizer que legal, que massa. A gente aqui no Recife, a gente tem um termo que a gente diz massa, que é que maravilha. Que maravilha que eu tenho, né? Uma casa lá em Conceição do Almeida, na Bahia, que faz esse trabalho de estudo. Que legal! Vamos ampliar isso, vamos trazer esse modelo, não vamos invejar o trabalho. Vamos vibrar para que ele possa se ampliar, para que esses trabalhadores possam trazer a mensagem. Né? Então aí seremos ricos de verdade. Olhando para essas explicações morais que Jesus nos apresenta no Evangelho, compreendendo os sofrimentos, compreendendo, não é aceitar somente. Porque a doutrina dos Espíritos não é algo que nós não entendemos. Nós aceitamos através do entendimento. Não é algo que nos é imposto sem uma explicação lógica, racional. Porque assim é a nossa querida doutrina dos Espíritos. Ela é racional. E essa racionalidade nos leva a dominar as nossas más tendências, seja agora ou nas encarnações vindouras. Não sabemos, com o objetivo único, desenvolver virtude, né? A fé, a paciência, até a caridade. Então, esse é o objetivo, me parece. Mas é isso, meus irmãos. Já nos encaminhando aí para o final, eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, complementar, trazer uma reflexão sobre o que foi falado. Fiquem muito à vontade. Pronto, são reflexões que vamos buscando no nosso dia a dia, aperfeiçoando a nossa caminhada e procurando cada vez mais trabalhar na seara do Mestre Jesus,
Então, agradecemos, que Deus abençoe, muita paz. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, tem mais alguns minutos aí. Boa noite mais uma vez para os amigos. Márcia, muito obrigado, Márcia, pelas suas belas reflexões, viu? Muito boa mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para você. Será que o nosso sofrimento também, olhando assim, por um olhar mais interno, será que a gente não sofre porque a gente não conseguiu ainda unir o que a gente sente, pensa e faz? E parece que dentro de nós vive assim um conflito porque a gente não consegue compartilhar e equilibrar essas três dimensões, vamos dizer isso, vamos dizer assim, essas três dimensões internas do ser, né? Será que isso aí também contribui para que a gente também sofra internamente, né? Não consiga o equilíbrio nessas três dimensões? Certamente, Alberto. Você fala muito bem, equilíbrio, né? O tempo todo, Jesus nos ensina no Evangelho a buscar esse equilíbrio. Tão difícil, né, para nós, na nossa condição moral. Existem possibilidades futuras que todos nós vamos ter, equilíbrio. Nós vamos agir e pensar nessa consonância com as leis divinas, porque nós somos frutos dela. Então, cada vez que nós nos afastarmos das leis divinas, vão existir conflitos dentro de nós. Se nós observarmos nos próximos itens do Evangelho, nós vamos ter lá a melancolia, a depressão, tudo fruto do nosso desequilíbrio. Porque quando nós adentramos, né, o corpo físico, nós perdemos essa noção espiritual e a gente esquece o nosso passado e viemos como prova mesmo, né, expiações e provas para esse planeta para aprender. Né? Eu acho que sim, essa falta de equilíbrio e essa sensação de que somos carne nos atrapalha esse equilíbrio. Mas também eu gosto de positivismo, não o positivismo tóxico, né? Que se eu fizer uma prece, se eu adentrar uma religião, se eu ser temente a Deus, né? Algo que eu também questiono muito esse termo, né? Sermos tementes à nossa luz, enfim, mas buscar o equilíbrio, né? Entre o ser espiritual que somos e o ser material que estamos. Porque a nossa essência, ela é espiritual. Enquanto nós caminharmos no sentido contrário a isso, sim, teremos tormento, sofrimento e ranger de dentro. É isso. Obrigado, Márcia. Mais alguém? Boa noite, gente. Boa noite, meus irmãos de caminhada. Então, Márcia, vou te fazer. Você falou, me chamou a atenção. Você falou na minha família somos 3 espíritas, né? E o resto é outra religião ou nenhuma. Na minha família também. É eu e minha filha mais nova. A maioria é evangélico, para falar a verdade. E aquele que não tem religião fala que é católico. Tudo bem, cada um com as suas plantações. Mas aí o que me chamou a atenção, sabe o que foi, Márcia? Foi assim. Nas reuniões que a gente se reúne, a Natal, Ano Novo, aniversário, agora vem agora a Páscoa, né? Nós, espíritas, a gente não comemora assim do jeito que eu comemorava antes de ser espírita. E aí, sabe que me acendeu uma luzinha? A saia justa.
Geralmente, essas reuniões são ou na minha casa ou na casa da minha filha. E minha filha, como espírita frequentante, porque para ser espírita tem que ser frequentante, né? Não adianta falar sou e não se moldar. E aí eu vejo assim, minha filha fala assim, mas começa a prece. Aí eu fico, para falar a verdade, eu fico desconcertada, sabe? Daquele monte de gente, a maioria evangélica. Aí eu peço, a gente sempre agradeço e realmente faço rápida, né? Assim, a prece. Mas aí uma coisa que tem que chamar a minha atenção, que nesse Natal, Ano Novo, assim, eu falei para ela, falei, filha, não me fala mais para mim fazer a prece que eu não vou fazer. Aí ela fez. Aí eu pergunto para você, como proceder numa hora dessa? Porque assim, e depois assim, quando a gente faz a reunião, né, que estamos reuniões em família, eu digo a primeira família, que com amigos espíritas tudo bem, né? Quando estamos assim, aí eu falo, quer falar alguma coisa? Geralmente, evangélico tem o dom da palavra também, né? Para falar a verdade, é muito melhor do que, às vezes, muito melhor do que a minha. E as pessoas sempre falam, não, 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 não. E eu lembrei que esse final de ano, em algumas reuniões, eu fico assim, eu falo, filha, não quero falar nada, entendeu? Então a gente nem faz oração e já começa ali, almoço, as coisas assim. Aí, assim, eu pergunto para você, continuar fazendo a oração ou simplesmente se calar? É uma pergunta. Legal disso. Veja só, eu vou falar por mim, tá? Eu só posso falar por mim. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu relato que eu sou espírita. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu leio o Evangelho. Meus 3 filhos foram criados dentro do centro espírita. Dentro mesmo. Sou espírita há 35 anos aproximadamente. E eles foram criados dentro do centro espírita. Nenhum é espírita. Nenhum é espírita. Eles resolveram pela religião do pai. E não é muito exigido, não precisa estudar, enfim, tá, enfim. Eles optaram por essa religião. Ok. Então, aqui em casa, nós temos a Bíblia Sagrada e o Evangelho lado a lado. Então, nessas reuniões de família, Natal, Páscoa, aniversário de cada um de nós, né? Eu peço a permissão, eu digo, eu vou ler um pedacinho do Evangelho. Alguém quer ler a Bíblia? E Tá? aí, alguns pedem, eu vou ler e tal. Ok. Se você não for ler a Bíblia, eu posso ler o meu Evangelho e a gente reflete, faz uma prece, enfim, e comemoramos. Jesus, você falando, sabe disso, e eu lembrando. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Né? O que significa isso? Que Jesus queria guerra? Não. Ele diz que a gente precisa deixar pai e mãe, marido, sogra, né? E seguir com a nossa fé. E mostrar mesmo para as pessoas. Né? Então, assim, gente, vamos fazer aqui um culto ecumênico. Eu morava num condomínio onde a gente implantou lá o culto ecumênico. Tinha todas as religiões. Né? E aí foi muito interessante isso, porque tinha pessoas evangélicas, católicas, umbandistas e tal. E sempre depois do culto, era eu, espírita, que ficava para responder as coisas. E aí, para onde a gente vai, Márcia? E como é que é? Né? E eu ficava e eu respondia. Dentro, claro, da minha limitação. Mas eu respondia. Então, eu acho que a gente precisa, assim, sabe? É dizer, olha, gente, eu sou espírita, eu respeito, eu abraço. Alguém aqui quer fazer a prece? Porque se não quiser, eu faço. Né? Ou o evangélico faz, o umbandista faz, o católico faz, e nós fazemos a nossa, e nós reverenciamos a Deus, ao universo. Enfim, nunca perca a oportunidade de se mostrar, de dizer em alto e bom som, eu sim, eu faço parte de uma doutrina
que me elucida e que me encoraja, né, a estar em sociedade. É uma sugestão. Hum, entendi. Porque, assim, às vezes eu me sinto um pouco acovardada, sabe? Assim, por exemplo, não, Márcia, agora sim, você falou ler o Evangelho. Como é que você pode ler o Evangelho numa reunião de família que a maioria a maioria é evangélico, né? Frequentante de igreja? Eles vão sair de lá massacrada, né? Eu faço, agradeço a Deus, peço para as pessoas, sempre falo aquelas pessoas, porque não é sempre que vai estar com aquelas pessoas em todas as festas, agradeço e estou terminando, mas assim, eu percebi que nesse final de ano eu fiquei um pouco constrangida, até eu falei, filha, não me chama para fazer oração. E eu tenho a impressão que as pessoas, quando me veem, já falam assim, lá vem aquela mulher chata com aquelas orações dela, principalmente os evangélicos. Eu penso assim, não sei ler pensamento. Mas eu vou fortalecer naquilo que eu acredito, né? E vida que segue. Chame os bons espíritos para te incluir. Né? E você vai beneficiar. Né? Talvez o bem-estar que aquele ambiente traga faça com que consciências se iluminem e através disso, o que o Espiritismo tem de bom que vir se essa pessoa que tem esse conhecimento está lá. Né? Veja, nós não queremos adeptos, o Espiritismo não quer ampliar, e não é o nosso objetivo é aprender, crescer espiritualmente mesmo. Mas se a gente pode mostrar para mais pessoas, por que não, né? Entendi. Boa noite. Disse, permita-me um comentário, um breve complemento na sua fala e na de Márcia. Primeiro, parabenizar ela pela explanação, muito boa. E eu vivi isso, disse. Eu espírita, minha família católica, quer dizer, católica entre aspas, né? Não vai na igreja, vai de vez em quando, diz ser católica, né? E minha filha era espírita, frequentava, participava de grupos de evangelização, mas ela disse, minha mãe, no momento eu não me encontrei aqui no espiritismo, eu vou me encontrar no candomblé. Hoje ela participa do candomblé e se dá super bem comigo, sentamos, fazemos o evangelho no lar, respeitosamente. Quando ela conversa, vai abrir as cartas, joga as cartas, estou ali ao lado dela. É um respeito, não que entendemos que a nossa nosso país não tem religião, é laico. E temos o livre-arbítrio de escolher o que devemos seguir. Eu acho que tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, ou qual sejam as denominações, fala de um só Deus. Estamos todos com um só objetivo, o objetivo da evolução, de se melhorar. Cada um com sua maneira de cultuação, não digo adorar, né, mas de evangelizar. E eu vivi muito isso. Inclusive, eu tive até afastamento de minha família. Quando soube que eu sou espírita, que minha filha é de candomblé, minha família foi se afastando mais um pouco de mim. Porque hoje, geralmente, as pessoas têm a visão ainda de que candomblé é coisa do que é ruim, espiritismo é coisa de que não presta, não se dá oportunidade para vivenciar ou para pesquisar, que hoje é mais fácil, né? Temos aí informações através das redes sociais, livros e tudo, para você ter o conhecimento do que é o espiritismo, o que é o candomblé, o que é o bandista, o que é o segmento evangélico, como eles chamam, seja qualquer religião, ou assembleia, ou qualquer outra. E, geralmente, essas pessoas, com todo respeito, essas pessoas que olham atravessado ou fazem um julgamento, são pessoas ainda ignorantes de conhecimento, ignorantes dos ensinamentos de Jesus,
que para eles só aquele ali, só tenho essa aqui, só tenho que seguir isso aqui, como se fosse andar de um cabresto, não se permitindo a, a ampliar a visão e buscando o conhecimento, o vivenciar os ensinamentos de Jesus. Só isso mesmo disse, e com a sua permissão, te agradeço, né, a fala, e foi muito bom você trazer isso, porque devemos sim ter essa visão de como lidar com um momento como esse, como a gente se sentir. Às vezes eu não me sentia bem, o mesmo caso seu aí, às vezes diante de pessoas com outras denominações religiosas, a gente não se sente bem mesmo, mas precisamos carregar essa bandeira de dizer, eu sou filha de Deus, sou espírita e estou aqui para evoluir. E o meu objetivo é que seja de todos também a evolução, mas para eu evoluir, eu tenho que fazer minha reforma e ir em busca dos ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus é amor, é caridade. Só isso mesmo, muito obrigada. Muito bem, são reflexões várias para que a gente possa alcançar um degrau melhor. E se tiver mais alguém aí, pode se manifestar. Caso não tenha, eu já peço para Márcia fazer a prece final da doutrinária da noite. Ele não tem. Ok? Pode fazer a prece. Muito bem. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que abençoe este grupo de estudos, esta casa, casa de redenção, mensageiros da luz, que amplie seus trabalhos através de seus abnegados trabalhadores físicos e espirituais, deste ponto de luz no universo. Rogamos a Ti, inteligência, que possamos emanar pensamentos e intenções de paz, de luz, de equilíbrio a todo o nosso planeta, a todos os seus governantes, são necessitados da busca pela espiritualidade maior, para que possamos entender o sentido da vida, a vida do qual o nosso Mestre nos veio para sinalizar o caminho. Agradecidos imensamente a oportunidade de estarmos unidos e reunidos em nome do nosso guia e modelo, nosso irmão maior Jesus, nesta noite de quarta-feira. Que a paz e que a luz dos seus ensinamentos possam nos guiar hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim